Bom dia, por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Parte de terça-feira diz assim, ó, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Então olha só, no livro de Deuteronômio a gente vai estudar com carinho, estamos chegando ao final do livro, nós estamos no capítulo 30, mas olha só, próximo ao final do livro, depois de um longo discurso sobre o que aconteceria ao povo se desobedecesse ao Senhor e quebrasse as promessas da aliança, Deuteronômio capítulo 30 começa com a promessa de que mesmo que caíssem em desobediência e fossem punidos com o exílio, Deus o restauraria à terra. Isto é, caso se arrependesse e abandonasse seus maus caminhos. Então olha só, a gente vai ver hoje no livro de Deuteronômio capítulo 30 instruções, umas ótimas instruções extraordinárias que foi dada para o povo de Israel, uma nação que saiu do Egito, estava se preparando para entrar para uma terra que Deus falou que é uma terra que manava leite e mel, uma terra extraordinária, mas Deus deu instruções para eles específicas do que deveriam fazer. E serve para os nossos dias hoje. Nós estamos se preparando para ir para uma Canaã celestial, um lugar maravilhoso, passar 1000 anos de férias com Cristo lá no céu e depois voltarmos para essa terra restaurada e transformada. Mas para isso precisamos viver algo e a gente vai analisar dentro desse contexto do capítulo 30. Olha só, versículo 15 ao 20 do capítulo 30 diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, perecerás. Não permanecereis longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão, para a possuirdes. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha só que instruções maravilhosas que foram dadas para o povo de Israel. Ele diz, vê que proponho. Deus propôs àquela nação a vida e o bem, a morte e o mal. Mas no versículo 19, ele dá uma dica, olha, escolhe pois a vida. Por que Deus diz isso? Porque Ele sabe o que é melhor para você. E todo ser humano, em sua sã consciência, de forma alguma, ele quer morrer, ele quer viver. E qual é o conselho? Olha, ele dá um conselho que isso serve para cada um de nós e para nossas futuras gerações. O conselho que Deus dá é viver uma vida de obediência. A obediência leva a uma vida saudável, uma vida tranquila, não só para a gente, mas também para as nossas futuras gerações. Por quê? Porque os filhos que vão ser gerados de cada um de nós, ou aqueles que já geraram filho, eles vão olhar para você e precisa sair de vocês instruções específica e exemplos de vida vivida para que essas futuras gerações possam viver e aprender ao Senhor e possam viver bem. Mas olha só, ainda diz mais. E é interessante notar que esse capítulo 30, ele é uma semelhança do que aconteceu no Jardim do Éden. A gente vê que estava Adão e Eva ali no Jardim do Éden, e a gente vê que foram dadas instruções, olha, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nesses dois contextos de Gênesis ali e Deuteronômio capítulo 30, a gente vê o livre-arbítrio, algo maravilhoso que Deus deu ao ser humano. Por quê? É maravilhoso porque a gente temos que amar a Deus de todo o nosso coração, demonstrar a Deus aquilo que a gente sente. Deus não preparou uma máquina para amar eles, algo programado. Não, Ele fez com que a gente fosse pessoas racionais, que tivesse uma mente que possamos colocar o nosso pensamento, o nosso coração ligado nesse Deus maravilhoso. Mas olha só,
Seja qual for a nossa compreensão, essas opções foram apresentadas ao povo e fica evidente a realidade do livre-arbítrio. Esses versos e muitas outras passagens da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, não fazem sentido se não houvesse o dom sagrado da livre escolha. Em um sentido real, o Senhor disse-lhes: portanto, com o livre-arbítrio que lhes dei, escolham a vida, a bênção e o bem. Não a morte, nem a maldição. Parece tão óbvio qual seria a escolha correta, não é? Parece tão óbvio. Olha só, no entanto, sabemos o que aconteceu. O grande conflito era tão real como ainda é no presente. Devemos aprender com o exemplo de Israel, o que podem acontecer se não nos entregarmos totalmente ao Senhor e escolhermos a vida e tudo que essa escolha envolve. Uma coisa que eu vou falar para você: o ser humano ele tem a tendência de querer aprender com os seus próprios erros. E isso é um erro tremendo, já é um erro tremendo. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar com carinho que aqui existem instruções, aqui existe exemplo de pessoas que foram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Não que Deus pegou essas pessoas e programou elas para ser fiéis, mas com esse dom gratuito que é o livre-arbítrio que Deus nos deu, elas decidiram viver pela palavra de Deus. E a sua vida foi uma vida feliz. Mesmo em meio às provações, ela tinha certeza de que eles iam estar e ter um encontro com o Senhor e ia viver em um mundo melhor. O que é que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar que esse povo, eles caíram num buraco de desobediência, mas não é preciso eu ir para aprender a cair nesse buraco para que eu possa ter uma vida de pecado e tudo mais. Não, a gente precisa fazer, sabe o quê? A gente precisa ir. E quando chegar nesse lugar aonde esse povo errou, aí você faz o quê? Abra a palavra de Deus e vê instruções que Deus deixou para cada um de nós, e aí se desviamos e irmos para um lugar melhor, da onde Deus nos manda ir, que é viver pela palavra de Deus. Ali tem instruções, olha, obedeça a Deus, ame a Deus de todo o seu coração, guarde os mandamentos de Deus. A gente vivemos numa geração hoje, uma geração que a lei de Deus está sendo quebrada, a lei de Deus está sendo abolida, mas Deus se chama a viver os princípios da palavra dele. Então, que possamos viver uma vida de obediência. Escolhe a vida, porque é interessante. Sabe o que é a vida? João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Você encontra a vida eterna aqui, vivendo uma vida de obediência aos princípios de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.